Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Conecta Economia. Na mesa, Matheus Santos. Opa, fala Will, fala Douglas, fala nossa audiência. E é isso aí, né? Metade do ano já foi e a gente ia aguardando as coisas melhorarem. Se Deus quiser, tudo vai dar certo aí no segundo semestre. É isso aí. É isso. E tem lugar que já tá melhorando, mas gol de mão é complicado, né, Douglas? Boa tarde, cara. Sim, com certeza. Boa tarde, pessoal. Will, Matheus, ouvinte. É isso aí. Estamos retornando aí. A gente teve esse delay aí, mas por forças maiores, sempre profissionais, né, no caso. Mas é isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos aí em mais um conteúdo. Não, excelente. Só dando uma justificativa para nossa audiência, né, cara? Porque esse delay que a gente teve foi culpa minha dessa vez. Trabalhar sábado não é rotina, mas às vezes acontece. Paciência, a gente grava no sábado, vida que segue. Vamos virar a mesa, senhores? Bora. Vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui. Notícia da Veja, veja.abril.com.br, tá? Essa notícia, como todas, né, do Conecta Economia, ela fica e permanece nas nossas redes sociais, tá? Vamos lá. Emprego nos Estados Unidos surpreende, mas risco de inflação não preocupou o mercado. Vamos lá. O esperado payroll, que a gente já vai explicar o que é payroll antes que você saia. Meu Deus, o que é payroll? O que é payroll? Fica tranquilo. O esperado payroll de junho, divulgado na manhã desta sexta-feira, dia 2, lembrando que hoje é dia 3 de julho, sábado, pelo Departamento de Trabalho nos Estados Unidos, apontou uma forte recuperação nos empregos no país. No mês, foram criadas 850 mil vagas de trabalho, surpreendendo a expectativa dos economistas da Bloomberg, que estimaram a criação de 700 mil vagas. O número é 45% maior do que os empregos criados no anterior, e o maior desde setembro de 2020, quando foram criados 1,489 milhão de vagas de emprego. Deixa eu ler mais um parágrafo aqui, vamos lá. Apesar de uma recuperação robusta, os números que somam aos dados recentes sobre a inflação nos Estados Unidos e mostram uma diminuição do desemprego nos Estados Unidos ainda equilibrada, ou seja, dentro do esperado pelo Fed, que é o Fundo Monetário Internacional, não é isso? Não. Federal Reserve. Federal Reserve, desculpa. Gente, FMI. desculpa que eu sou de TI, gente, desculpa. Por isso, após a divulgação dos dados, os juros dos títulos de 10 anos dos Estados Unidos passaram a operar próximo ao 0 a 0, mostrando que um descontrole sobre a inflação nos Estados Unidos deixou de preocupar os investidores. O índice de desemprego ficou em 5,9%, um ponto percentual acima do mês anterior e 2 pontos percentuais acima da expectativa dos economistas, o que ajuda a equilibrar os dados. Antes da pandemia, o índice girava em torno de 3,5%. Vamos lá, senhores. Primeiro, para a gente tentar entender, o afegão médio, tipo eu, anseia por saber o que é payroll. Que raios é payroll, gente? É que Então, inclui Will, toda a força. Pode falar, Matheus. Então. é um índice que sai toda primeira sexta-feira do mês e que dá uma noção de como está a economia americana. Então, ela envolve 80% do PIB americano. Então, assim, ele vai trazer a taxa de desemprego, a taxa de renda média, entre outros indicadores. E por que ele é tão importante? Porque ele envolve a economia americana, e a economia americana é a principal economia do mundo, ainda, né? A gente não sabe. Então, ele, principalmente para quem é trader, sempre a sexta-feira do payroll é sempre movimentada, agitada, porque realmente mexe com toda a economia mundial e o mercado se torna mais volátil nesse dia. Agora, assim, por que o mercado ficou tão alegre com essa notícia? Primeiro porque... Ô, Matheus, só para traduzir, o payroll é a folha de pagamento.
Basicamente, folha de Sim. pagamento, assim, na nossa tradução livre aqui, é basicamente isso. Nos Estados Unidos, a folha de pagamento, a grosso modo, excluindo ali os não agrícolas, né? Então você tira essa parte aí. Fora isso, o que está tudo incluso, né? Inclui toda a força de trabalho, excluindo o setor primário, e que mede ali a quantidade de pessoas que estão empregadas e recebem salário fixo ali, vamos dizer assim. É basicamente isso, só para É o que simplificar. dá 80% da economia americana, do PIB É o que americano. verifica o vínculo, a quantidade de vínculos empregatícios, seria isso, né? Exatamente. Basicamente isso. Isso é Esse jargão fala mais na tesouraria de uma empresa, por exemplo. Entendeu? Uhum. A folha de Só pagamento é o que balanço lá é da economia americana, né? positivo. Seria a folha de pagamento da economia americana toda. Então, e por que o mercado ficou tão animado? Primeiro porque a recuperação veio, mas veio de forma equilibrada. Então a gente sabe que existe se a gente pegar a teoria da curva de Phillips, superou, mas mesmo assim se manteve equilibrado, porque não veio, a gente não teve uma recuperação de mais de 1 milhão de empregos, que é isso poderia realmente aquecer a inflação, segundo o mercado. Então o mercado teve uma recuperação de 850 mil vagas, e aí se a gente lembrar da teoria, por exemplo, da curva de Phillips, a gente tem uma relação entre inflação e desemprego. Então o mercado estava muito preocupado com a inflação, como veio uma recuperação e veio até acima do esperado, mas, entretanto, de forma equilibrada, tipo, a economia americana não criou 2 milhões de empregos no mês, por exemplo, então o mercado já se tranquilizou em relação à inflação. Agora, 2 pontos. Primeiro, está tendo um grande debate nos Estados Unidos em relação à inflação. Então, e esse debate já chegou dentro da diretoria do Federal Reserve. Então, 7 dos 18 diretores que compõem ali a mesa do Federal Reserve já são contrários aos estímulos monetários. Então, a gente tem que lembrar primeiro assim que o Federal Reserve é um banco central, assim como o Banco Central brasileiro. E esse banco ele tem instrumentos de política monetária, tanto para controlar a inflação quanto para tentar aquecer a economia. Então, a gente tem a taxa de juros e um dos instrumentos de política monetária é a compra de títulos públicos, compra e venda de títulos públicos. Então, quando o Banco Central ele quer enxugar a liquidez da economia, ele vai lá e vende títulos públicos. Ele tira dinheiro do mercado, vende títulos públicos, e isso tira dinheiro do mercado, sai e controla a inflação. Quando ele quer tentar aquecer, isso, enxuga. Quando ele quer tentar aquecer a economia, ele vai lá e compra títulos públicos. Ou seja, ele vai lá e pega os títulos públicos que os grandes players do mercado têm e dá dinheiro em troca. Então, ele está injetando dinheiro. O que o Federal Reserve está fazendo nos últimos anos? Está injetando 120 bilhões de dólares por mês. 120 bilhões de dólares por mês. Então, esses 7 diretores já acham que esse estímulo já não é mais necessário. E que, na minha opinião, eu também acho que não é mais necessário. Porque a gente já está tendo recuperação econômica, a poupança ela já está toda empurrada, principalmente a gente viu essa mudança da Nasdaq para Dow Jones, ou seja, os investidores já estão começando a investir em produtos manufaturados e deixando um pouco mais os produtos de tecnologia. Então, eu acredito que já não seja mais importante, até porque o risco da inflação ele ainda existe. Ele ainda existe. E a lógica é essa, não adianta nada. Se eu injetar dinheiro na economia, uma hora vem inflação. Isso não tem como. E o Jerome Powell, ele está tentando, através do discurso dele, e isso, querendo ou não, a gente sabe que isso é extraoficial, mas o discurso do presidente do Banco Central, nesse caso do Federal Reserve, ele também é um instrumento de política monetária. Porque a expectativa de inflação também influencia na inflação. Então, ele está tentando, utilizando o discurso dele como um instrumento de política monetária, está tentando acalmar todo o mercado financeiro em relação à inflação. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a inflação vai ser um discurso igual ao Roberto Campos Neto. A inflação é temporária, vai vir no primeiro semestre, no segundo semestre ela tranquiliza. O problema é o seguinte, vamos ver se vai tranquilizar mesmo. Eu acho que em relação aos estímulos monetários de 120 bilhões de dólares ao mês, já não acho que é mais necessário. Já está num ponto em que a economia está se recuperando e a gente pode ter um aquecimento de uma demanda que já está aquecida já.
E a gente já viu que alguns efeitos dessa injeção de dinheiro, por exemplo, a recuperação econômica, tudo bem, a criação de empregos, tudo bem que estava dentro do que o mercado queria, mas a gente já viu que muitas pessoas estão tentando ficar em casa e receber o dinheiro do auxílio do que ir procurar emprego nos Estados Unidos, por exemplo. Que não é o caso do Brasil. O Brasil é outro cenário. Mas isso realmente é bem preocupante. Mas assim, o mercado está feliz, então vamos ver como vai ser o O desempenho. mercado tá feliz, é ótimo. Vamos ver. O mercado tá feliz O até mercado tá quando, feliz. né, cara? Até quando? Até quando? Porque cá entre nós, foi o que eu falei no começo, brincando com o Douglas aí, que eu falei sobre fazer gol de mão, né? O que eles estão fazendo, eles estão dando uma maradonada, já que a gente pode falar isso, que é aquela mão santa do Maradona fazendo aquele gol, né? Eles estão dando uma Sim. maradonada na economia, né? A mão de Deus. E estão indo além do que, como você falou, além do que eles deveriam, né, cara? Sim. Porque se você já tem uma recuperação, é tipo empurrar um carro que está enguiçado. Você empurra até ele pegar, e depois que você pegou, não tem por que você ficar empurrando de volta, cara. E eles estão arriscando muito, vamos botar assim, eles estão arriscando demais, cara, porque a China tá vindo aí na pegada e já tem estimativas que daqui, sei lá, 10 anos ou até menos, a China ela vai ser a primeira economia do mundo, né, cara? E ainda tem um pacote de 1 tri do Biden ainda que não foi aprovado, né? E vai ser tudo em infraestrutura. Era isso que eu ia perguntar. Mas, Esse pacote de 1 tri do Biden não tá nessa brincadeira, não? Por que eu tô perguntando isso? Porque parece que esse investimento tá dentro do pacote de 1 tri do cara. Não, então, não. O pacote Na verdade, de 1 ele tri ainda vai está no vir Senado, agora. né? Ainda vai ser aprovado. Vai ser Tem a aprovado. Caraca, votação então e pra tal. que vão injetar 1 tri? Se não faz sentido, deixa a economia girar, ué. Eles vão em tese investir em infraestrutura, né? Mas realmente a gente não sabe qual vai ser os impactos daqui para frente. Fala aí, Douglas. Não, em relação a isso do Joe Biden aí, eu acredito que ainda tá sendo discutido, ainda está sendo bem elaborada, está no Senado para votação, tanto é que ele ainda está correndo atrás para ver se isso daí vai ser recorrente ou não. Pelo andar da carruagem, eu acredito que, assim, vai depender de alguns fatores, mas do jeito que os indicadores aí, os índices vêm nos mostrando, vêm nos alertando também, foi conforme o Matheus acabou na explicação dele, eu acredito que já não faz jus necessário, entendeu? Por quê? Porque a economia como um todo, ela já vem caminhando novamente para o seu trilho, pelo menos para o seu ponto de equilíbrio, vamos dizer assim, né? Se é que a gente pode dizer assim. Agora, assim, o que me parece, assim, o que eu venho observando, parece que parece, né? Eu não sei, meio que uma cartelização dos países ricos aí, se favorecendo com essa enxurrada de aplicação financeira aí, nos ativos e tudo mais, enquanto que outros países emergentes, vamos dizer assim, vem se deteriorando cada vez mais. Se você for pegar os países emergentes aí, nenhum deles estão se safando, a não ser o Brasil, majoritariamente, que vem também. Saiu aí o resultado do Brasil, nós tivemos um resultado bem interessante, para não dizer excelente, mas bem interessante, com a empregabilidade, o emprego está voltando no nosso país. Houve aí, parece, algo em torno de 200, 300 mil pessoas, né, que ganharam novos postos de trabalho, entre outros indicadores também aqui no Brasil. Mas, como o Matheus falou, é um cenário distinto. Agora, a gente também já consegue ver algumas aberrações na economia americana quando a gente vê aí algumas empresas necessitando de mão de obra, a qual ela não está conseguindo fazer contratações, inclusive estão pagando. Eu nunca vi uma coisa dessa na história. Pelo menos meus longos 28 anos de vida, eu nunca vi um cenário desse, de empresas chamar, te pagar só para você comparecer num processo seletivo. Então, você vê uma escassez aí de mão de obra.
Antes a gente falava só de mão de obra especializada, agora a gente está falando de mão de obra como um todo. Então, olha como é que tá bem bizarro. Fora isso, a balança de pagamento dos Estados Unidos também, se você for ver a enxurrada de dinheiro na economia, é absurdo, a meu ver. Então, onde que a dívida PIB dos Estados Unidos também está quase se comparando aos Estados Unidos, ao do Japão, chegando aí, beirando os 200% da dívida do Japão, né, japonesa, e que algum momento isso daí pode gerar um fator sem volta, né? Eu acredito que já não tem mais volta. Sim, eu vou continuar observando porque eu estava comparando ali alguns indicadores, por exemplo, M1, M2, M3, papel moeda em poder do público, vendo qual é a relação. Parece que os economistas esqueceram algo tão intrínseco que é dado do poder da moeda, entende? Vou tentar correlacionar algo aqui semelhante também com quando a gente viu ontem, parece que foi 27 anos aí, 28 anos aí, do Plano Real. O quanto que se deteriorou a moeda brasileira nesses longos 27 anos e meio aí, praticamente. A gente pode botar aí 28 para arredondar, 28 anos aí. Então, assim, se a gente for botar a taxa de equivalência aí dá 420 por 427 de perda de poder de compra da moeda. Tudo bem que nos Estados Unidos a inflação ainda está, alguns dizem que está controlada. Eu acredito que sim, pode até estar meio que ali chegando um equilíbrio, mas já perdendo força desse equilíbrio, desse controle da moeda. Eu já ouvi esse termo antes, lá atrás, em 2008, quando, eu esqueço o nome dele sempre, mas um dos detentores aí da economia americana falou que ele tem o poder da moeda. E olha o que aconteceu, a gente entrou num cenário de desastre na economia mundial. Então, assim, sempre quando vem esses jargões, como um semideus que tem o poder de tudo na sua palma da mão, eu tendo a desconfiar dessa personalidade. Eu acho que ninguém tem controle de nada. Pelo contrário, eu acho que são forças econômicas, são agentes econômicos dia após dia ali produzindo, trabalhando, multiplicando, e que você não consegue ter total controle de todas as variáveis ali da economia. Então, já alguns indicadores que eu venho acompanhando está muito descolado. Vejo alguns especialistas no mercado falando a mesma coisa, nunca vi um cenário desse em toda a teoria econômica, toda a economia aí de mercado, nunca algo surreal. Mas é aquilo, não dá para a gente também bater o martelo o que vai acontecer, até porque saiu uma matéria agora acho que foi no New York Times, falando que foi até uma manchete, foi até meio que engraçada, falando economista previsão econômica, alguma coisa assim, como se nós economistas tivéssemos uma mãe de Ná, bola de cristal e soubesse o que iria acontecer amanhã ou depois de amanhã. A gente estuda alguns fatores, faz análises do passado, meio e presente e tenta projetar algo para o futuro. Acho que aquilo dali não é algo 100% certo, assertivo. Então, é basicamente isso, que é o que eu venho observando. Então, eu prefiro ter cautela no momento, mas vejo que há grandes riscos, sim, por aí. Eu concordo com você, cara. Eu não me lembro na história, tirando a crise de 29, que os Estados Unidos viveram uma inflação, um perigo de inflação tão evidente como o que está acontecendo agora, né? Que você tem Só na década de 70. Mas lá foi meio que uma deflação, né? Então. Também. Mas na década de 70 foi a última vez que os Estados Unidos teve taxas assim, né? A época de alta inflação nos Estados Unidos foi de 9, 10% ao ano. Mas ali foi uma crise dos tigres asiáticos, né, Matheus? Também foram da Rússia, também. Sim, na década de 70. Mas pra você ver, né? A época que os Estados Unidos teve o maior índice de inflação era o que a gente tinha por mês aqui, nos momentos mais calmos de hiperinflação. Aquele período nós tivemos grandes problemas internacionais, forças internacionais aí, o sucesso meio que dos tigres asiáticos, entre aspas, né?
E uma crise também ali do petróleo, teve ali envolvendo o México, aí tinha a Venezuela, a Rússia também, entre outros fatores ali influenciando. E assim, realmente foi um período ali de grandes problemas inflacionários também, entre outros, mas é um outro assunto para ser abordado. Mas eu acredito nisso. Eu vejo, na verdade, hoje, assim, eu venho acompanhando bastante o cenário internacional, mas eu estou mais de olho no cenário nacional com relação às expectativas aí dessa reforma tributária também. Mas não é a pauta aqui. Mas Eu só queria entender, para a gente poder fechar o bloco, uma coisa que eu fiquei meio assim, né? Quando eu li a matéria, mais cedo, a gente conversando de ideia, por que os caras não estão preocupados com a inflação? Isso para mim não entrou na cabeça. Por quê? Eu lembro que alguns programas atrás a gente falou que a economia americana tem um fenômeno com relação à inflação pelo dólar ser a moeda primária do mundo. Vamos botar desse jeito. E os caras, na matéria a gente leu, mas se bem que a matéria não deixa muito claro o que é não se preocupar, né, com a inflação, né? Porque preocupado com a inflação todo mundo tá. Agora, vamos perguntar assim, por que para eles encarar essa situação aí de possível inflação não seria um problema? Eles têm algum palpite, alguma ideia? assim, tem alguns fatores. Primeiro que... Pode falar, Douglas. Tem vários cenários, na verdade. Mas é mais fácil... O que acontece? É mais fácil você, entre aspas, eu não concordo com isso, mas é mais fácil você lidar com a inflação do que com a deflação. A inflação todo mundo já conhece, como tratar, como lidar e tudo mais. A deflação, poucas você conseguiu ver economias lidar com ela e quando entra nesse cenário, difícil sair, entende? A gente tem, por exemplo, o Japão em si. Japão, a Alemanha tem problema seríssimo com deflação. Então, assim, também tem outros fatores diante a isso, entendeu? Que acarreta, eu acredito que... acarreta que, na verdade, eu acho que o que acarreta mais é pelo momento que a gente está passando hoje também. Por um cenário de crise, economia mundial, etc. O que vem acontecendo. E também aí, eu vejo que uns falam também meio que a saturação da economia americana, eu não vejo muito bem disso, dessa forma. Não sei o que o Matheus já acha também. Então, eles acreditam muito que é uma inflação temporária, né? Muitos acreditam que é uma inflação temporária. Aí você tem esses estímulos monetários podem muitas vezes ficar retidos dentro dos bancos. Foi acontecendo na crise do subprime, por exemplo, 85% do estímulo ficou retido nos bancos. E só para dar liquidez, só para segurar os bancos não quebrarem. Então é muito relativo. Então tem muita gente apostando numa inflação temporária só por causa da recuperação econômica. E aí eles esperam que a inflação se normalize para 2022. Então, não sei. E também, assim, né, o Federal Reserve ele não pode utilizar os juros como instrumento de política monetária, né? A gente viu ali os juros de longo prazo, é o que o mercado está estimando ali, então aqueles juros ele não pode estressar. Então, se aquele juro chegar próximo a 2%, isso pode prejudicar a recuperação, a retomada da economia americana. Então, o que o mercado queria era isso. Então, em tese, eles querem recuperação, a gente vai até tolerar um pouco de inflação e esperar que essa inflação se normalize até 2022. E é isso. Eu acho que, então, por isso que o mercado não está apostando que não vai ter inflação, ele até acha que vai ter inflação, mas ele quer... tudo bem, a gente não tem inflação há 30 anos. Então, e querendo ou não, existe esse repique, então eles acreditam que seja aparentemente normal, vai ter um pouco de inflação no primeiro semestre, e aí quando chegar lá para novembro e dezembro, em que em tese, os Estados Unidos já está bem normalizado, né? Diferente aqui do Brasil, aí a gente vai ter uma coisa em relação à vacina, a gente já está acostumado, né? Vacina. Uma coisa a gente está acostumado, você tem uma economia sólida, e daqui a pouco você começa a perceber
uma pressão inflacionária, uma pressão nos ativos, uma pressão nos preços dos produtos e tudo mais, bens finais, bens intermediários. Outra coisa é que no Brasil, onde que a gente, majoritariamente, a história do Brasil sempre percorreu sobre inflação e juros altos. É diferente. Sim. Então, assim, a sociedade brasileira acaba que aceitando isso, meio que de forma inconsequente também. Não Em deveria partes, né? aceitar. Desde o do plano real, em termos de inflação, a gente teve uma boa controlada, né? Apesar da desvalorização da moeda, Sim. tem uma boa controlada e o Brasil sempre tem um fantasma da inflação. Agora, Eu já ouvi mais o de uma Brasil, pessoa falando que o brasileiro atualmente não tolera muito mais inflação, né? então, o Brasil não tem como, né? A gente passou a crise do coronavírus foi algo parecido com uma crise de uma guerra. Assim, né? Foi complicadíssimo. Então, a gente poder sair com ainda vivo, né? Infelizmente. Eu acho que o Brasil, ele... Mas assim, o Brasil vai fechar 2021 com 9% no IPCA, mas o Brasil está seguindo o caminho certo. Então, o Brasil a gente já está no ciclo de alta da Selic, a gente não vai ter tanto estímulo monetário assim, vai ter o auxílio emergencial, claro, mas assim, o Brasil não está remando contra a maré, o Brasil está seguindo o caminho certo dentro das suas possibilidades. Né? É um país Assim, do terceiro mundo, pobre, que tem que se virar. Isso aí eu concordo, porque o Brasil não é parâmetro de boa política econômica. Concordo. Desde sempre, né, cara? Do Império. Infelizmente, porque, por exemplo, a gente teve 60 anos de economia brasileira, nós tivemos pelo menos 4 políticas econômicas distintas. Então, assim, de plano econômico, pelo menos, em 60 anos. A gente bota aí, pelo menos, nos últimos 28 anos, a gente teve vou botar aí os últimos 40 anos, a gente teve aí pelo menos de 3 a 4 também tipos de moedas distintas também, planos monetários. Aí a gente teve 28 anos de uma nova economia, uma nova moeda, um plano real, que querendo ou não, foi onde que deu a estabilização aí para a economia brasileira. Beleza, acertamos, mas erramos na política fiscal. Então, aí, o que adianta você, que nem o Matheus falou, o Banco Central tem instrumentos monetários. Ok, tem instrumento monetário, mas se você não acertar no lado fiscal, nada adianta. Tá entendendo? Não, sim, isso é verdade. Vai continuar as aberrações. Vai continuar as aberrações. Não adianta nada o Banco Central ter profissionais lá qualificados que estão trabalhando todo dia ali, mas você tem um político que toma o dinheiro do povo, entendeu? Uma coisa é você ter política monetária, política fiscal é outra, aí eles se unem um ao outro, não adianta, acontecem essas aberrações. Tanto é que a aberração que nós temos hoje, do plano real, em 28 anos, a moeda, o real brasileiro desvalorizou aí algo em torno de 520 e poucos %. É surreal ter uma desvalorização, é destruição do poder de compra da sociedade. Isso daí empobrecer a sociedade. O sucesso do Plano Real foi por causa da política fiscal. E a hiperinflação que se manteve ali da década de 80 até 93, 92, foi porque os políticos eles desprezavam a política fiscal. Então, eles acreditavam que os déficits fiscais recorrentes não geravam inflação. Então, assim, por isso que a gente teve aquela era de privatizações ali no governo do FHC, justamente para equalizar o ponto fiscal, que era um dos motores da inflação também. Então, só que aí depois continuou e tal. Mas o que manteve ali o Plano Real ali, e o que manteve a nossa moeda até hoje Mateus, foi logo no início ali, junto com o Gustavo Franco aí na cabeça, segurou o fiscal, mas depois, quando ele foi substituído, etc., teve aquilo tudo, houve a desvalorização do real. O fiscal desvalorizou tudo, levou o câmbio, os juros, a inflação veio também logo em seguida. Sim, não, mas aí ele depois disso daí foi recorrente. Mas aí ele teve que desvalorizar o câmbio, porque tem a ver muito com você precisa desvalorizar o câmbio para não ter, por exemplo, em uma situação de câmbio fixo, você tem ali um congelamento de preços, você tem o alto custo da população, então às vezes você desvaloriza a moeda para evitar uma crise. Sim. E foi o que aconteceu, por exemplo, no Brasil agora, e que não aconteceu na Argentina em 2001.
Eles mantiveram Isso. o câmbio fixo e aí quebrou a economia. Então, às vezes o câmbio é um alívio para você poder manter sua Não, economia deixar nos o mercado trilhos. agir ali. Ele está É, flutuante. Tanto é que nosso câmbio, Will, nossos ouvintes também, o nosso câmbio ele é chamado de câmbio flutuante sujo, né? Vamos botar assim. Por quê? Porque o Banco Central interfere, ele não é igual não é igual não, o ele é Fed. câmbio, mas ele é câmbio flutuante sujo porque o Banco Central às vezes ele interfere para não ter grandes desvalorizações em um único dia. Isso. Então, dificilmente a gente vai ter uma desvalorização de 20, 30 centavos num dia. O Banco Central vai lá, porque isso aí tem um impacto gigante na economia, mas o nosso câmbio, de Nossa. certa forma, ele é flutuante. Até que chegou a bater 5,40 e tal. É. Mas Mas é isso aí. É isso aí. Cara, eu acredito que o Brasil, se a gente for comparar uma economia muito madura, né? Quem? Se a gente for comparar uma economia, não maduro, mas uma economia madura, né? No caso. Ah, tá. Do que no caso a economia americana, né? Que o dólar tem aí mais de 100 anos de existência, então a gente comparar os 20 e poucos anos do real com os 100 anos de maturidade e de sociedade, seriedade em termos de país, Estados Unidos e Brasil, a gente tá só começando. Eu acredito que a gente tem um futuro brilhante Não, mas pela isso frente. nada tem a ver, Will. Isso não tem correlação. Uma moeda ter 100 anos e outra ter 20, quer dizer que desvalorizou. Não tô falando disso. Eu tô falando com relação à maturidade na forma de encarar a moeda e de encarar políticas, entendeu? Porque só do real para cá que a gente começou a encarar a economia de uma forma diferente. Eu acho que sim, eu concordo. Eu acho que é muito isso que você falou é a maturidade tanto da democracia, a maturidade da democracia brasileira, quanto também de política econômica. O que nós queremos para um Brasil, por exemplo, e aí sim poder elaborar. Foi o que eu acabei de falar. Em 60 anos aí nós tivemos quanto plano econômico aí para desenhar o país, para estruturar o país. Não, com esse plano a gente vai desenhar. Nós tivemos pelo menos aí os últimos 40 anos de governo, onde que a gente pode dizer que não levou a lugar algum. Qual o caminho que a gente chegou? Entendeu? Então, são esses critérios, são essas questões que a gente tem que bater na tecla e dar chances a outras oportunidades. Por exemplo, aí é o que eu tento tirar aquele jargão das pessoas da ideologia. Se nós tivemos pelo menos 20 anos, 16 anos de política econômico-social, que chegou até o momento e agora mudou, vamos deixar o pessoal trabalhar, vamos ver aonde que eles vão chegar, aonde que eles querem levar o país. Agora, o que eu venho observando nessa nova gestão, nessa gestão desse atual governo, é uma coisa que o Brasil hoje ele é motivo de ridicularização pela sua insegurança jurídica. E aí eu não entendi alguns anos atrás, mas por quê? O que é isso? Como é que faz sentido para isso? Hoje eu venho observando essas questões. Você vê uma chuva de judicialização na política contra o governo ali, ou seja o que for, mas majoritariamente contra o governo. É simplesmente afastar aquelas pessoas, aqueles profissionais que querem entrar na política, muitas vezes, no setor público, para querer melhorar, contribuir, acaba desistindo. Eu, particularmente, se eu sou um cara da executiva, algo do tipo, eu tento ajudar, tento fazer, recebo 30 processos nas costas, o A, o B ou C, que nada tem a ver com o assunto de corrupção ou algo do tipo. Cara, eu nunca mais vou querer voltar. Então isso acaba afastando. E não só isso, entre outros fatores também. Então, é falta de seriedade, eu vejo muita falta de seriedade, maturidade, mau caratismo também. Mas o Brasil é esse, falta maturidade. Falta maturidade, falta vivência, falta honestidade. Vamos virar a mesa, senhores? Bora. Pessoal, é isso. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Muito obrigado por você ter ficado até o final. Douglas, obrigado, cara. Valeu. Suas palavras hoje foram fantásticas, cara. Eu que agradeço o Will, o Matheus aí, nossos ouvintes aí. Tenho recebido bastante feedback aí de pessoas fantásticas também, são da área, são pessoas que não são da área, mas estão interagindo aí com a gente, estão gostando do nosso conteúdo. Isso daí, para mim, para a gente, é sensacional, é fantástico. Inclusive,
Sempre que nós tivermos oportunidade de chamar vocês, ouvintes aqui, para poder fazer uma participação com a gente, também vai ser muito bacana. E é isso, pessoal. Vamos para cima. Vamos poder compartilhar mais conteúdo aí. É isso aí, Douglas. Matheus, obrigado, cara. Obrigado, Will. Obrigado, Douglas. Obrigado à nossa audiência aí e até o próximo episódio. Você que ficou com a gente até o final, nos siga nas redes sociais, Conecta Economia no Instagram, Conecta Economia no LinkedIn, tá? Não temos Facebook, não teremos, o pessoal sempre alguém me pergunta, né? Não temos e não teremos Facebook. Fica no ar aí o motivo. E permaneça com a gente, pessoal, porque economia é um assunto para mim e para você. Até a próxima, galera. Valeu!